Olá, pessoal, tudo bem? Vamos comentar aqui nosso call de resultados, terceiro trimestre. Bom dia, Jorge, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Guilherme, que bom que você está aqui. Então, vou compartilhar para todos a nossa apresentação. Então, call de resultados, terceiro trimestre e 9 meses. Bom dia, Fernando, que bom que você está aqui. O mercado costuma falar terceiro trimestre e 9 meses, né? Para a gente fazer um apanhado desses 9 meses, porque 9 meses é uma proxy do ano, né? Porque ela vai acabar, já tá, só falta um trimestre para acabar o ano. Então, a exoneração de responsabilidade, o futuro Deus pertence, a gente faz aqui o que a gente pode. A gente pensou em falar aqui dados financeiros, contábeis, uma análise operacional, algumas dúvidas, uns destaques. Para destaques, eu queria falar, está bem feliz com o crescimento da receita. A gente sabe que receita é vaidade, e a gente sabe que precisa melhorar muito a questão das margens e tudo mais, mas é um achievement que a gente conseguiu, né? Então, vamos celebrar também esse crescimento da receita, que receita nunca é o problema, né? Mas é um ponto que a gente gostaria de destacar aqui. Outro é o foco na redução dos custos. A gente está trabalhando bastante, principalmente eu e o Jorge, na redução dos custos, principalmente segurar a folha de pagamento do pessoal, né? O ponto mais, a gente implementou o ponto mais, ficou muito mais fácil de controlar os custos. É, e a gente agora quer não só controlar, mas também reduzir, né? A gente acha que tem, por exemplo, uma análise que a gente faz é que a gente tem 33 professores para 1.200 matrículas. Com 15 professores, você conseguiria atender 1.200 matrículas. Então, é uma coisa assim que a gente pensa e pode reduzir muito, né? Não trocar os professores, mas trazer mais alunos e não contratar professor, né? Para que aumente a performance, né, Jorge? A avaliação de desempenho, né? Que a gente está fazendo também para poder entender o perfil das pessoas e manter só pessoas com o perfil certo, no cargo certo, no local certo, analisar cargos e perfis, né? Para otimizar essa questão, né? E eu também queria compartilhar aqui, Jorge, botei agora cedo, essa participação que a gente teve, né? Eu e o Jorge, no evento do Cubo, da Itaú, com o Rodrigo Baia. É um evento, o Cubo é um organismo do Itaú só para fomentar empreendedorismo, né, né, Jorge? E foi bem bacana. Rodrigo Baia, para quem não conhece, é o cara, no meu ponto de vista, mais importante no mundo de venture capital, né? Ele participou do SoftBank, ele participou, ele colocou o Pre-Seed lá do iFood, né? E a gente conseguiu falar com ele, eu consegui falar com ele, Jorge também. Foi bem bacana. A gente mostrou, fizemos nosso pitch, né? Mostramos o nosso pitch para ele. E foi muito bacana, eu falei que admirava muito ele, mas uma coisa que queria até trocar uma ideia com o Fernando sobre isso, é, uma coisa ele é ser muito importante e tudo mais, mas ele falou que assim, nunca investiria na gente, porque a gente tem outra pegada, não de venture capital, mas sim de private equity, né? Eu acho que essa pegada é boa, que é essa tese de investimento de você trazer famílias, pagar dividendos para elas ganharem confiança. E você não ficar só esperando um grande Rodrigo Baia que vai investir em você. Porque se eu ficasse esperando, a gente não teria investidor até agora, né? E sim chamar famílias que acreditem no projeto. E principalmente acreditem na tese de investimento, nos valores da empresa, que o mercado não acredita, né? O mercado, para quem não sabe, está muito a onda de ESG, que é totalmente, valores totalmente perversos, assim, no meu ponto de vista. Então, eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir dinheiro no mercado, mesmo que apresente lucros astronômicos. O que que eu vou conseguir? Famílias que botem pouco dinheiro, porque as famílias não têm dinheiro, mas muitas famílias. Em vez de ter um Rodrigo Baia, eu gostaria de ter 1 milhão de famílias. O Rodrigo vai botar 3 milhões de dólares.
Então, é melhor cada família botar R$ 100 e ter muitas famílias que acreditem no projeto, né? Com isso, você não perde o controle acionário e você consegue o recurso para crescer, né? Não sei se esse meu discurso está muito vago, mas é uma coisa que eu gostaria de colocar aqui. Quem quiser saber é só perguntar mais, tá? Então, vamos falar aqui uns resultados contábeis e financeiros, né? Então, guidance e resultado, né? 2022, 3 a 6 milhões, a gente bateu agora 1,5 milhão, abaixo do guidance, né? E lucro também abaixo do guidance. Acho que isso é bom também, levar um pouco de porrada para aprender, né, Jorge? E aprender a trabalhar direito. Evolução baixa, eu sempre mostro um gráfico que eu gosto muito, e a gente quer salientar aqui a receita que pivotou ali para caramba. A gente está chegando perto de 700 mil por trimestre, 650 mil, né, por trimestre. E todos os indicadores, né? Lucro bruto melhorou bastante, EBITDA melhorou bastante, que isso é o coração da empresa, né? Isso nunca poderia estar negativo. O coração da empresa, a gente só conseguiu agora mapear esse gráfico. E o lucro líquido também voltou a crescer. A gente acha que por ter quarto trimestre ele vai cair novamente, vai ficar um pouco negativo. E a gente acha que a receita também deve cair, deve ficar em torno de 600. Mas a gente já bateu essa marca de 600, né? E eu acho que agora não desce mais de 600, né, Jorge? Eu acho que agora é só de 600 para cima. Então, quarto, a gente acha que vai para 600. E primeiro de 23, a gente acha que vai bater 750, né? Então, vai crescer mais ainda o patamar, que isso é o normal de acontecer. E aí a gente vai estar na casa de 750, então ano que vem a gente acha que vai chegar perto de R$ 1 milhão o trimestre. É um movimento normal, é um movimento normal que por conta da sazonalidade, né? A gente tem uma queda, né, no registro de matrículas aqui na escola nos meses de novembro, dezembro, né? E o que faz com que a receita ela se mantenha estável. Eu não gosto muito desse termo queda, né? Mas ela se mantém estável, né? Ela não sai muito ali do patamar em que ela chegou, né? De Ela 600, vai, né? exatamente, ela vai mantendo estável. Sim, mas isso é um bom patamar, porque com 500 e o número, o SG&A que você tem, que a gente tem, né, é muito alto. Então, se você flutua de 400 para 500, já é prejuízo na certa. Mas quando você flutua de 600 para cima, aí fica mais fácil, né, de lucro. Uma evolução basta e mais micro, né? Você vê aí a receita sempre crescendo, mas deu um flat assim, e agora subiu um pouco de patamar. Em janeiro a gente vê que vai subir mais ainda. E o caixa também estável, aqui também caixa estável, está em torno de 200 mil. A gente quer, ano que vem, trabalhar um caixa de 20%. Então, a gente quer subir esse caixa, está com uma estratégia montada para subir esse caixa para 800 mil. Então, é um caixa que a gente acha razoável, porque ano que vem a gente quer chegar em 4 milhões. Então, 800 mil, 20% do caixa, eu acho que é um caixa seguro, né, Jorge? E aí, uma foto da receita, né? E agora a receita trimestral, né? Então, o primeiro trimestre, assim, se a gente olhar, é um trimestre histórico de receita, né? 650 mil, mais ou menos. Então, 30% de crescimento contra o terceiro trimestre de 2022, de 21, né? E o EBITDA, né? A gente está começando a mapear esse indicador tão importante, 150 mil. A margem EBITDA, a gente acha que está muito baixa, muito, muito baixa mesmo, porque uma margem saudável deveria ser acima de 40%, 40% a 45%, por causa do SG&A e tudo mais. Lucro líquido, aqui eu queria fazer um disclaimer, a gente está bem, bem chateado com a contabilidade. Aquele prejuízo ali de 150 mil não é prejuízo, no meu ponto de vista, né? Mas eu não posso colocar isso porque não está assinado pela contabilidade. O que eu acho que é isso aqui? Ativo fixo. A gente comprou 100 mil, 100 e poucos mil de computador e comprou 30 mil de cenário, por exemplo, né? Então, 130 mil.
E não está mapeado isso no ativo fixo. No ativo fixo, se você olhar hoje lá no balanço, tem 20 mil, 25 mil de computadores. Então, não é um prejuízo no meu ponto de vista, mas eu não consigo reportar isso porque não está na contabilidade. E é uma coisa que a gente quer mudar, né, Jorge? E ali, trimestre contra trimestre, 20% de queda, mas no Exatamente, positivo. exatamente. O que acontece aqui é que nós somos uma empresa ainda pequena, né? Todo mundo, todo mundo que está aqui e investe sabe disso, ou então que trabalha aqui sabe disso. E empresa pequena, é uma empresa pequena, ela não tem, bom, cacife, né, para poder ir lá e pagar uma auditoria independente que vai deixar, que vai dar todo, que vai fazer todos os registros mensais e que chega aqui, que apresenta isso mensalmente para o investidor, né? Então a gente tem que contratar uma contabilidade, bom, talvez pequena, né? No nosso caso é uma contabilidade pequena e a gente exige muito dessa contabilidade. Quando a gente exige muito da contabilidade, mesmo que a gente pague a ela um preço justo, uma contabilidade pequena que está acostumada só a fazer emissão de guia, né, a gente acaba tendo esse tipo de problema aí, né? Então a gente está conversando, né? O Marcos tem conversado muito, eu e o Marcos a gente tem conversado muito em iniciar o próximo ano com uma contabilidade um pouco mais assim média, né? Sair da contabilidade pequena, entrar para uma contabilidade média, e trabalhar com o pessoal que está disposto a ver a gente crescer e crescer junto com a gente, porque não é possível, né? Sabe? A gente tem tido dificuldades muito grandes. Já é a segunda contabilidade que a gente tem uma dificuldade muito grande com resultado e a gente trabalha incansavelmente. Eu, assim, não estou querendo aqui justificar muito nada, assim, né? A gente olha para o DRE quase que todo dia, entendeu? Eu tenho uma reunião com o Marcos quase todo dia, a gente fala sobre a DRE e quando a gente recebe aqui a DRE da contabilidade tem um erro, tem uma falha e tudo mais, né? Isso deixa a gente muito chateado. Então, eu só queria pedir aqui a compreensão dos senhores e para a gente para entender que a situação está em vias de ser resolvida e vai ser. E dessa vez a gente quer resolver definitivamente. Por exemplo, no resultado desse trimestre, desse mês, foi lançado, sei lá, mais de 10 mil reais, né, Jorge? Que era da competência passada. Mas você não consegue abrir o balanço para jogar lá para trás, então você tem que jogar agora, diminuindo o lucro. Então, enfim, são várias questões aí que a gente quer mudar ano que vem. A gente vê isso como importante. Então, um pouquinho falar sobre operações, né? Número de matrículas, a gente acha que está chegando perto de 1.200 matrículas, né? E 800 alunos. Aqui poderia estar usado um pouquinho mais. Dispersão da receita por produto, se a gente for falar por produto, né? Então, o maior produto é o inglês, 80 mil que ele traz, sendo que 40% da receita vem dele, né? Seguido pelo Dutisvia, mas Dutisvias aqui a gente tem muita matrícula aqui dentro, a gente queria abrir, a gente não consegue ainda, mas queria abrir para colocar nos produtos. E logo o português é o terceiro produto, né? Com 9% da receita, 320 mil reais. Então, se a gente analisar um pouquinho mais por departamento, vamos criar aqui, né? E a gente está botando um coordenador para cada departamento desses. Pacotes é isso, né? Que a receita está fechada, mas a gente quer abrir para poder saber qual é o departamento certo. Desculpa. E então idiomas, humanidades, né? Humanidades junta lá história, clube de leitura, todos os outros, né? E linguagem é só português, que é 9% da receita. Se a gente for falar um pouquinho sobre categorias, né? Essas categorias que a gente quer criar, né? O que a gente vê? A categoria premium, né? Acima de 2, 3 mil reais, ela tem uma margem muito maior, né? Então a gente queria começar a trabalhar com elas, dessa base de
500, 600 famílias que pagam para a gente acha que 60, 70 famílias poderiam entrar nessa categoria. São pessoas que ganham muito mais, assim, sei lá, renda média familiar de 30 mil e tal, e aí poderiam trabalhar nessa categoria. Então, dispersão da categoria, né? A Premium traz 20 mil e o médio e o pré-premium traz 50 mil cada um. Uma análise bacana que eu queria falar sobre ticket médio, né? Aqui, Jorge, o ticket médio da Premium, né? De R$ 2.000, ele... Se você pudesse me ajudar aqui, Jorge, nesse gráfico. Claro, claro, vamos lá. Aqui o ticket médio da categoria Premium, ele é de R$ 2.750,60. Ou seja, entre Dentro daquela todo, categoria, né? dentro da categoria, exatamente, entre todas as matrículas dentro dessa categoria, a média de mensalidades é essa aqui, de R$ 2.750,60. Na pré-premium, R$ 1.239,92. Na média, na categoria média, né, é R$ 452,08. E na categoria básica, a média de mensalidade é de R$ 177,30. Legal. Então, maravilha. Então, essa categoria média aqui tem uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é quando a gente fala de dispersão de valores, né? Então, essa média daqui, né? Ela, Cada faixa de valor aqui, cada cada faixa faz... de valor aqui Uhum. representa um percentual dentro da quantidade de lançamentos, né? É. Desculpa ter te cortado, Marcos. Não, tudo bem. Esses valores aqui, né, de 217, 68, 55, são quantidade de lançamentos financeiros que a gente tem dentro do sistema e assim, é importante que faça por quantidade de lançamento para a gente poder entender que cada lançamento representa representa basicamente um item vendido, né? Então, assim, vamos lá. Se nessa categoria aqui, na quarta faixa, né, que está basicamente aqui o meu médio, né, a minha categoria média. Se aqui a gente perde uma matrícula, duas, essa matrícula ela representa 0,31% dentro da receita da empresa, né, receita total da Isso que empresa. é legal. Isso Isso que é que é legal, bacana, né? porque uma coisa que ao mesmo tempo que a gente quer ir para a categoria premium, pessoal, ela te expõe muito mais ao risco, entendeu? Então, essa linha verde, você pode ver linha de risco, né? Então, uma mensalidade de R$ 50, ele tem um risco praticamente zero, nulo. Ou seja, se a pessoa cancela, não muda nada na tua receita. Mas se uma pessoa desse do desvia cancela, ele muda muito a tua receita. Então, é um movimento que a gente tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo, a gente quer ir para lá para pegar mais margem, a gente tem que tomar cuidado porque se alguém cancela lá, ela impacta muito a receita. Ou seja, impacta em 2% cada pessoa que vai embora. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre tem uma taxa de evasão, né? Qualquer escola tem uma taxa de evasão. Ela está em torno de 3 a 4%. E a nossa taxa de crescimento está em torno de 10%. Então, tem um crescimento líquido de 5%. Então, a gente tem uma análise assim, de risco, assim, talvez seja um pouquinho complexo o que a gente está falando aqui, Jorge, mas é uma análise de risco que a gente analisa, né? Ir para esse quadrante, mas ao mesmo tempo ir devagar, né? Talvez criar duas marcas que a gente pensa, né, Jorge? Uma marca para o básico, uma marca para o premium, porque aí você pode se comunicar de uma forma diferente, você pode gerar um valor diferente, né? Então, embaixo desse mesmo CNPJ, ter duas marcas para falar, para se comunicar com a pessoa, né? Mas é uma análise que eu gosto muito, a gente sempre faz essa análise, né? Mas, no geral, né, que é essa maior categoria, cada pessoa que vai embora daqui, a receita cai 0,31. Ou seja, eu acho que está saudável, né, Jorge? Porque essa aqui é muito grande o risco, mas também são poucas pessoas que estão aqui, né? Com Então, certeza. o grosso é esse daqui. Então, o grosso é, se um cancelamento acontece, 0,31 basis points vão embora da receita. Falar um pouquinho de dividendos, né? Que é a nossa estratégia.
Então, retorno estimado ao acionista, eu queria trazer essa memória de cálculo aqui sempre atualizada, né? Então, o projeto começou em 18, não valia nada. Em 19, eu achava que valia R$ 1.000. E a gente botou isso no contrato social, né? A Bárbara ficou com 50% das ações e eu 50% das ações. Em 2020, a gente achava que valia 1 milhão, ninguém comprou. Em 2021, a gente achava que valia 3 milhões e 2 pessoas entraram. Em 2022, a gente falou que valia 4 milhões e 20 pessoas compraram. Então, esse é o valor real, né? Quando alguém compra, marca que o valuation está certo. Então, esse é o valor. Foram emitidas 244 mil cotas, né? E agora, em março de 2023, a gente acha que o valuation vai estar próximo de 9 milhões e 400, né? Esse número vai mudar todos os meses, tá, pessoal? Conforme a gente vai entregando mais resultado, o valuation vai mudando, porque eu tenho uma memória de cálculo para valuation. Até uma resposta para o Ricardo, que no mês passado, mês retrasado, me perguntou: Marcos, como é que você faz valuation? Eu tenho uma memória de cálculo, quem quiser, é só perguntar. E com os resultados que a gente está projetando, com o resultado que a gente já atingiu, a gente acredita que vai estar em torno de 9,5. Então, o valor estimado da cota vai ser 38. E as pessoas compraram por 19. Então, o retorno estimado no primeiro ano de 99%, fora os dividendos que ele recebe todos os meses, né? Todo mundo aqui recebe, todo mundo que é sócio, né, recebe dividendo todo mês, a partir de... Começou em fevereiro, né? E agora, mês passado, a gente aumentou os dividendos em 10%, né, Jorge? Então, a gente está bem feliz com isso, aumentamos em 10%. E para o próximo ano, a gente quer continuar com esses aumentos. E a estratégia é dividendos constantes, todos os meses, e crescentes, né? Isso é uma estratégia chamada Monthly Dividends Aristocrats. É uma estratégia muito famosa nos Estados Unidos e eu queria trazer aqui para essa empresa. Com isso, a gente garante que as pessoas confiam na gente, porque o dinheiro está caindo todo mês e ele está caindo crescentemente. E se a gente tiver problema na empresa, esse problema não resvala no sócio. O sócio consegue receber os dividendos dele para pagar o aluguel da casa, qualquer coisa, e a empresa, né? É uma estratégia que a gente tem. Então, muito obrigado. Agora vamos abrir para perguntas e respostas, conversar rapidamente aqui com os senhores. Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Fernando, tudo bem? Karen, que bom ver você por aqui. Guilherme? Gostei muito da apresentação, Marcos. Muito legal. Não tenho nenhuma muito dúvida, bom, não. Bem Guilherme. completo. Show de bola, Guilherme. Muito bom. Então, não tendo mais dúvidas, acabamos por aqui. Nos vemos no próximo mês, né? E aí já falando com os resultados do quarto trimestre. Muito obrigado e até a próxima.